Só para você ter ideia, em 2014, quando eu ingressei na área de vendas, eu não tinha experiência em vendas e entrei como pré-venda. Eu vendia a Microsoft na época, o meu salário fixo era de R$ 9.200 CLT. Era isso que eu ganhava, passei a ganhar, quando entrei nessa área. E o que aconteceu foi que eu não tinha noção que a empresa pagava isso para a área de pré-vendas. E eu, na área técnica, eu era técnico sênior de infraestrutura, fazia projetos de Microsoft e dentre da equipe sênior eu estava num salário mais alto, assim, entre os mais altos. Eu lembro que eu ganhava, acho que em torno de 6.500, os outros sêniors ganhavam também 6.000, 6.300 algum, e tinha um que era o especialista, que era tipo o bambambam da galera lá, e ele ganhava 7.500. E eu tava muito bem, porque abaixo tinha outras pessoas que estavam ganhando 5.500, 5, 4.500, 4. Era mais ou menos esse o cenário. E dentre o grupo que eu convivia, que eu trabalhava na área de consultoria. Então, quando a empresa vendia um projeto, eu ia no cliente para fazer a implementação do projeto. Eu era consultor, tinha data para começar o projeto e para entregar. E eu tinha 19 certificações Microsoft nessa época. Como não expiram, as certificações eu tenho até hoje, mas na época eu era um consultor com 19 certificações. Quando eu migrei para a área de vendas, eu não compartilhei meu salário com os meus colegas, porque eu não podia. Então, primeiro que as pessoas não sabem. E segundo é que isso foi em janeiro de 2014. Hoje, em 2019, eu já tive a oportunidade de ver vários amigos meus, várias pessoas com quem eu já convivi, trabalhei, crescerem na carreira, vários partiram para esse lado da área comercial e uma coisa que é unânime, toda vez que eu converso com uma pessoa, eles falam que eles não tinham noção de como a área comercial pagava tão bem. Eles não tinham noção que pagavam isso. A verdade é que a maioria das pessoas não tem essa noção. As pessoas acham que dentro da área comercial ela vai ganhar um salário muito baixo fixo e ela precisa vender para ganhar comissão para ela poder ficar bem. Isso é o senso comum das pessoas. Só que a área comercial ela é diferente. Ela paga um salário fixo bom, isso na maioria dos casos, não posso afirmar em todas as empresas, mas normalmente ela paga acima ali do técnico especialista e se a pessoa vende, ela ainda ganha comissões que vão dar saltos na remuneração delas. E por que eu estou falando isso? Porque a Power Class de hoje é sobre carreiras e talvez não faça sentido para você de ser assim, falar, cara, mas a minha empresa ela economiza tanto nos funcionários, mas eu vejo quanto é que sai os projetos, quanto ganho. Pô, será que a empresa tem cacife? Cara, ela tá demitindo o técnico, ou então saiu um fulano da equipe e não recontratou. Ah, mas eu não sei se isso é possível. Isso era um sentimento mesmo que eu tinha ali em 2014. Eu lembro que quando eu fui conversar, para acertar os termos para eu poder ir para a área comercial, a primeira coisa que eu perguntei foi, pô, mas a empresa aqui, ela tem condições de me pagar isso? Justamente porque acontecia esse negócio. Saía um técnico, não tinha reposição imediata. Às vezes ficava alguns meses para poder repor e às vezes nem tinha reposição. E achava porque a empresa estava segurando dinheiro. Mas o que eu não sabia era que dentro da área comercial, um profissional que apresenta para o cliente, consegue influenciar o cliente e vender, esse profissional ele é muito importante para a empresa, porque é um profissional que traz faturamento, ele faz o dinheiro entrar na empresa. E existem vários níveis de profissionais. Existe profissional que é mediano, assim como em todas as áreas, existe profissional que performa muito bem. Quanto maior é a performance do profissional, seja vendedor ou seja pré-venda, e aí quando eu digo performance é a capacidade de trazer número de faturamento, de forma constante e recorrente. Aquele profissional que ao longo do ano ele está sempre com a meta em dia. Esse profissional ele é muito valioso para a empresa, porque a empresa, primeiro, ela pode contar com um número que foi dado para ele, e segundo, o profissional ele domina ali, seja a carteira de clientes
ou seja hunting, se ele é um profissional que ele busca novos clientes. Ele está dominando aquela situação e ele sabe executar muito bem. Então, o que a empresa espera é que essa pessoa traga faturamento. E quanto mais constante é essa pessoa, mais importante ele se torna dentro da empresa. Quando eu migrei para a área de pré-vendas, eu não trabalhei em nenhuma multinacional, eu trabalhei numa empresa que revendia Microsoft. E depois que eu mudei para multinacional, o meu salário também aumentou. Em multinacional, trabalhando com um cargo que chamava BDM, que é Gerente de Desenvolvimento de Negócios. Em inglês é Business Development Manager. Então é Gerente de Desenvolvimento de Negócios. O meu salário fixo, CLT, ficou em torno de 15 mil a 20 mil reais. Entrou nessa faixa e só para executar esse cargo em uma multinacional. Então, empresas como empresas multinacionais, empresas de fabricantes, normalmente pagam isso. Tá? E isso eles vão pagar para um account manager, vão pagar, que no caso seria gerente de contas, talvez pré-venda pague por aí, não, pode ser que não pague exatamente os 15 mil, mas pague 12, pague 13, mas muitas das vezes é um salário maior.